Vamos lá, então, da nossa série de consultas grátis. Foi uma forma que eu encontrei de entregar o meu melhor para o público, aquele que realmente precisa e que, às vezes, está desconfiado. Desconfiado do quê? Tantas promessas, tantos profissionais prometendo tantas coisas nos dias atuais, e eu quis fazer esse processo baseado nos meus 20 anos de formado, que eu estou fazendo agora. Então, são 20 anos de estrada, 20 anos que eu estou realmente conhecendo o mundo da saúde, conhecendo cada vez mais do ser humano e entendendo que o processo é muito maior. Começo e fim, todo mundo sabe. O que as pessoas não querem é o processo, e nós precisamos de processo. Então, dentro desse consulta grátis, a primeira pergunta que veio para mim é uma das coisas que eu mais me impressiono, como hoje em dia o diagnóstico é dado de qualquer forma e como isso cria rótulo nas pessoas. A primeira pessoa que mandou para mim, então, o cadastro do formulário, o preenchimento, né, do formulário, foi a respeito de depressão e ansiedade. Pessoal, quando eu falo sobre depressão e ansiedade, eu quero dizer que eu respeito muito depressão e ansiedade. Eu prefiro chamar, tá? Entenda que essa é a minha linguagem, ok? É a linguagem como eu vou colocar para você da melhor forma possível. Então, nós não vamos chamar nada aqui de doença, nós vamos chamar de fase, ok? Porque se você olhar, depressão é para baixo, é um não gasto energético. E ansiedade é para cima, você está tentando fazer algo e seu cérebro está gastando muita energia para isso. E a gente vai entender um pouco mais daqui a pouco, ok? Voltando às palavras ansiedade e depressão, eu tenho um respeito muito grande por isso. E nesses 20 anos, tá? Apesar de ser fisioterapeuta, eu faz 17 anos que eu trabalho com a microfisioterapia, daí depois veio constelação familiar, veio nova medicina germânica, e tantas outras técnicas que eu enquadro dentro do meu processo, porque eu trabalho com um processo integrativo, né? Então, eu vejo pessoas com problema o tempo inteiro. E quando eu comecei a atender de uma forma que não é mais defendendo uma técnica, mas criando o meu método de atendimento e usando ali a letra LAMED da letra hebraica, né, LAMED, que significa ensinar, aprender, instruir. Isso para mim faz muito sentido há muitos anos, desde 2008 eu faço dessa forma, eu tenho trocas com os meus clientes. Então, lembra que são narrativas e a gente precisa aprender dessa forma. Não adianta a gente querer uma receita de bolo aqui, porque eu não vou falar para você que ansiedade é isso e depressão é aquilo. É você que tem que mapear você mesmo. Então, eu comecei a ver que no começo da faculdade, quando eu me formei ali em 2002, que as pessoas chegavam até mim, eu resolvia ali um problema de coluna, que seja, ou um problema de joelho, e elas iam embora quando eu fazia o processo acontecer, né? E eu sempre tive aquela coisa da troca. Ó, eu faço aqui, você na sua casa, você faz o exercício. Em 2005, quando a microfisioterapia chegou no Brasil, eu já tive um outro conhecimento, uma outra linha de raciocínio, e eu comecei a entregar um conteúdo diferente para os meus clientes, porque daí você trazia informação junto com o tratamento. E foi incrível, e ainda é, porque a micro é uma das principais ferramentas que eu tenho. Depois, quando veio a nova medicina germânica, eu comecei a entender o processo relacionado às fases. Por isso que eu não gosto de chamar doença de doença, eu chamo de fase. Porque é uma fase aqui ou aqui, e no lugar específico. Depois você vai entender. Aí, quando vem a parte de constelação familiar, mostra-se a lealdade, as áreas de tensão e como o nosso cérebro gera todo esse processo. Depois, quando eu comecei a entender como as doenças realmente se formavam dentro do dia a dia clínico e como as pessoas sofrem dentro de relacionamentos, que seja consigo mesmo, com família, ou amoroso, ou mesmo no trabalho, eu comecei a ver que isso tudo tinha o lado da percepção. Então, para a gente não fugir muito do tema, né, ansiedade e depressão, eu quero que você entenda sempre, em todos os meus vídeos, eu vou procurar te instruir o máximo possível, eu vou procurar te ensinar, porque eu estou aqui para aprender e eu aprendo com vocês no meu dia a dia. Né? Somente na prática eu pude ver a minha teoria. E no mundo atual, de tantos terapeutas que se dizem ótimos, que resolvem problemas e no final não é bem assim, porque o processo depende de quem? Lembra, começo e fim, o processo sempre é seu. O que a gente faz
é mapear esse processo, ok? Eu gosto do Moldei porque é a minha linguagem de mapear, organizar, fazer essa leitura, direcionar o que você precisa, estimular dentro do que a gente precisa juntos e informar, porque a informação as pessoas nunca vão tirar de você. Esse é o maior conhecimento. Qualquer livro que você pegar antigo, as pessoas falam muito sobre isso, ok? O conhecimento. A era do conhecimento é agora, e nós vamos precisar disso cada vez mais. Então, dentro disso, quando a gente fala de ansiedade e depressão, cada pessoa chega aqui e fala uma coisa para mim. É interessante isso. Depressão não é uma receita de bolo. Ah, eu estou depressivo, eu estou assim. Ansiedade é isso. Não, você percebe que uma pessoa fala que ansiedade é uma coisa, outra pessoa fala que ansiedade é outra. Então, vamos lá, vamos o que os pacientes falam para mim, ok? Lembra que tem muita história aqui dentro do meu consultório. Então, tem gente que fala que o coração acelera, tem gente que fala que fica angustiado, tem gente que fala que fica com pensamentos futuros, ok? Tem gente que fala que não consegue dormir. Então, perceba, tem gente que acumula sintomas, né? São vários desses. Então, perceba que cada um tem uma forma de colocar isso. Depressão. Lembra que eu falei da palavra angústia na ansiedade? Tem gente que chega para mim e fala, eu estou angustiado. Tem gente que diz, eu não consigo fazer as coisas. Tem gente que diz que tem muito sono. Tem gente que diz que tem muita fome. Ah, tá, na ansiedade também tem muitas pessoas que falam sobre comer. Então, percebam aqui que nós estamos falando de fases. O que eu quero que você entenda de fase? Quando é a fase da ação? Quando é uma fase de reparação, uma fase de não gastar energia? A gente precisa, sim, entender sobre o nosso cérebro, como ele funciona, ok? Isso eu ensino totalmente para os meus clientes, né? Eu não gosto de chamar ninguém de paciente, tá? Eu chamo de cliente. Como funciona o nosso cérebro, por quê? Porque essa é a base principal. Lembra que no Moldei eu falei mapear, organizar, leitura, direcionamento, estímulo e informação. A informação ninguém tira de você. O mapa pode mudar, a organização pode mudar, a leitura pode mudar, o direcionamento nem sempre muda, mas pode mudar, o estímulo muda, agora a informação não muda, a informação sempre é a mesma. Então, aqui eu quero deixar bem claro para você que sofre de depressão e ansiedade, para a gente poder mapear isso melhor e organizar, a gente tem que fazer leitura de sintomas para entender quais são os sintomas que estão te afetando. Aí a gente começa a melhorar dentro do nosso mapeamento. O que eu faço dentro das consultas é fazer a leitura do indivíduo, da individualidade, de como você funciona, porque não dá para fazer todo mundo funcionar na mesma regra. Então, a gente faz esse processo através de uma leitura e a gente direciona o que você quer. Por quê? Nosso cérebro, ele não foi feito para gastar muita energia. Se você está um pouco de neurociência, dá um Google aí, pergunta um pouco para a gente não deixar esse vídeo ficar muito grande, tá, pessoal? Nosso cérebro não foi feito para gastar muita energia. Agora, quer entender isso a fundo? Quer mais informação? Aí você entra em contato comigo, eu vou direcionar você para um curso específico, que possivelmente vai ser o Ser Consciente Coerente, que é ali que eu explico muito bem para as pessoas como funciona. Cláudio, eu não gosto de curso online, eu acho isso muito chato, eu não tenho paciência, eu não consigo aprender. Ok, eu entendo tudo isso. Então, vamos facilitar? Então, vem para o presencial. Tem o Kiron, o método Kiron, eu faço de tempos em tempos e eu também ensino como funciona a doença. E ali a gente trabalha, inclusive, ferramentas também para você. São coisas diferentes, tá? Ser Consciente Coerente e o Kiron. São coisas bem diferentes, mas com a base a mesma, porque lembra, informação nunca muda. Então, para a gente responder agora, depois de um certo enquadramento aí, o que é depressão e ansiedade, eu quero que você entenda assim. Depressão, você está para baixo, você está poupando energia, seu cérebro não quer gastar muita energia. Então, toma cuidado com as pessoas que fazem você só olhar para a depressão, porque, na verdade, o seu cérebro está na fuga do quê? Ele não consegue mais gastar energia. E aí ele faz o quê? Ele vai poupar a energia. Então, depressão, dentro do meu trabalho, e onde eu tenho muito sucesso com os meus clientes, eu não fico olhando para a não ação. Eu olho aonde que foi que esse processo de gasto energético começou a judiar do seu cérebro. Pode ter sido na infância, pode ter sido na adolescência, pode ter sido história de família, pai, mãe, avós, bisavós. Então, por isso que tem que ter a integração de técnicas, de ferramentas, para a gente fazer uma leitura, para a gente entender esse processo. Cláudio, o tratamento online, né, para quem não é da cidade de Araçatuba,
né? Lembrando que eu também atendo São Paulo, as pessoas perguntam assim, funciona? Eu falo, funciona, porque lembra? Informação. O estímulo é que eu modifico, ok? O estímulo presencial é uma coisa, o estímulo online é outra. O estímulo curso online é uma coisa, estímulo curso presencial é outra coisa. Então, a gente tem ferramentas, e quanto mais ferramenta eu tenho, mais eu posso te ajudar. Então, lembra? Se você está em depressão, eu procuro, é aqui. Aonde foi que o seu cérebro não sustentou o quê? A ação, o gasto energético. E aí tem gente que chega para mim e fala, Cláudio, eu sou muito ansioso. Como no seu caso, né, que me escreveu, você colocou que você tem depressão e ansiedade. Vamos lidar um por vez, depois a gente fala dos dois. Então, se você está muito ansiosa, quer dizer que seu cérebro não está conseguindo mais ficar aqui embaixo. Porque ficar parado está judiando. O cérebro quer agir, quer ação, tá? É um cérebro de base reptiliano, que a gente fala, e ele não está conseguindo funcionar. Então, o que é o ideal para a gente entender uma pessoa que chega para mim e diz que tem ansiedade e depressão? Se você for ver uma coisa, está levando a outra. É como se fosse uma balança que o tempo inteiro está fazendo isso, tá? É procurar a causa verdadeira. E aí é onde a gente precisa desse mapeamento bem preciso para a gente poder organizar e direcionar o que você realmente precisa. Tá legal? Então, espero ter respondido para você da melhor forma possível, porque eu não brinco com depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade, para mim, não é mimimi, ok? Mas é possível você encontrar essa causa? Sim. E é possível você resolver o seu problema? Depende. Nós precisamos entender que tem coisas que a gente resolve sim, e tem coisas que você vai ter que ter estratégia para aprender a lidar com isso, tá legal? Então, eu não estou dizendo aqui para você que tem ou não tem cura, estou dizendo para você que existe uma visão sobre depressão e ansiedade, e eu penso de uma outra forma, porém, eu sempre digo, é possível viver em paz sim, beleza? Só queria pedir uma última coisa. Se você gostou desse vídeo, se você acha que isso te ajudou realmente, compartilha com mais pessoas que você conhece que tem esse problema, tá legal? E se você puder também, para ajudar a gente aqui no canal, se inscreve. A inscrição no canal sempre faz com que a gente consiga compartilhar com mais pessoas, beleza? Muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição. Tudo está aqui embaixo na descrição. Valeu!